Já está em funcionamento na Alerj a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as causas da crise fiscal do Estado. A primeira audiência pública, que durou mais de 4 horas, tratou da dívida ativa, que chegou a 89 bilhões de reais no fim de 2018. É possível recuperar esses recursos para os cofres públicos? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje. Eu recebo o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, e o desembargador e gestor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, Gabriel Zéfiro. Obrigada pela presença dos senhores. Como eu falei na introdução do programa, 89 bilhões que é estimado, né, a dívida ativa do Estado. Por que é considerado que só 20 bilhões desse total são possíveis de ser recuperados? Qual é esse entrave? Bom, deixa eu te começar dizendo o seguinte, são 10 milhões e 600 mil ações de execução fiscal no Tribunal de Justiça. Em cada uma delas, alguém deve e o Estado ou o município está cobrando essa dívida. 10 milhões e 600 mil significa que tem coisa aí da década de 90 já. Então, ou seja, muita coisa prescreveu. Muita coisa, muitas empresas que estavam sendo cobradas já faliram, não existe mais. O sócio já faleceu. Então, na verdade, o que acontece é que, para se livrar da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, para evitar improbidade, o executivo chega num determinado momento, quando o crédito está prestes a prescrever, ele manda para o judiciário. E ele próprio sabe que não tem condição, muitas vezes, de satisfazer aquele crédito dele, ou seja, ele não vai conseguir fazer com que a pessoa pague. Esse é o sistema. Então, esse sistema provoca essa quantidade imensa de processos. Essa quantidade, por si só, dificulta muito a cobrança, porque você imagina você ter 10 milhões e 600, você tem 5 mil petições para juntar naqueles processos. O tempo que vai demandar, porque é processo de papel, o tempo que demanda para o juiz dar uma decisão, por aí vai. Isso já é um empecilho muito grande. Então, por que você estima, fala assim, 80, 70 bilhões? Não é. Nós, no judiciário, estimamos em 22 bilhões, mais ou menos. Por quê? São as viáveis. São aquelas que você sabe quem deve tem patrimônio para você poder ir em cima, porque se a pessoa não paga, você penhora o patrimônio dela. Então, ela tem patrimônio para você ir em cima, essas são possíveis, são viáveis. E por que não se corre atrás, vamos dizer assim? Na verdade, corre. Alguma coisa vem daí. E o judiciário faz um esforço grande para que essas execuções tenham um final feliz, que é com pagamento, porque o judiciário fica com uma parte desse montante que é pago, uma mínima parte, mas fica. Que é justamente para o fundo... Exatamente, por isso que eu estou aqui. O Fundo Especial, ele existe para custear toda a máquina do judiciário. Papel, lápis, luz, telefone, TI, computador, limpeza, a manutenção de 95 fóruns no Rio de Janeiro, tudo é o Fundo Especial. O Executivo não dá um tostão. Nós administramos esse dinheiro e sai das custas. E quando alguém paga a execução, uma pequena parte satisfaz as custas e vai para o Fundo Especial. Então, nós temos interesse, nós corremos atrás. E nós criamos uma comissão chamada CODIV, que cuida só dos processos de dívida ativa. Agora, há muitas outras medidas que não dependem só de nós, o que depende de nós estamos tentando fazer, e aí eu vou frisar a parte de informática, que é fundamental, mas aí há mais o que falar. Eu acho que eu já respondi a tua pergunta. Essa questão que o senhor puxou agora da informática, ela foi falada aqui na audiência pública, né? De como a informatização de todos esses processos, o senhor citou 10 milhões de processos, né? E como isso agilizaria o próprio recebimento desse montante, que aí a gente já está falando de 22 bilhões. Olha só, o que está acontecendo no judiciário de um modo geral? Nós estamos informatizando os processos de um modo geral. Então, no segundo grau, no tribunal, quando tem uma apelação, todos já são virtualizados. Todos são processos virtuais. Você pergunta para qualquer advogado como é que isso facilita. Para nós, juízes, facilita muito, para eles facilita muito e agiliza muito. Minha Câmara, 13ª Câmara, tem sessões virtuais. Então, 3 sessões, são 4 por mês, 3 são virtuais, uma é presencial. Isso deu uma agilidade espetacular para nós. E nos processos do primeiro grau também. Só que, olha só, no caso da dívida ativa, nós não pretendemos virtualizar, informatizar 10 milhões e 600 mil processos. Isso é inviável, isso é impossível.
Nós queremos informatizar os viáveis, aqueles que efetivamente, e aí nós estamos fazendo um levantamento disso. Vai ter um esforço muito grande do tribunal para isso, nós dependemos da informática do tribunal para isso. Agora, quando eu falo em informatização, não é só do processo. A Secretaria de Fazenda tinha que se informatizar. Quer dizer, o Estado tinha que se informatizar para ter os dados, para que soubesse quem é o responsável tributário, ter o CPF. Você sabe que eles entram com a execução fiscal sem saber o CPF do devedor. E sem o CPF você não pode nem penhorar. Na verdade, sem o CPF então, você não faz nada. Não tem um cruzamento dessas informações de quem está devendo para a Fazenda e dos processos que estão na Justiça. Não tem. E isso emperra a máquina. Para mim, a informatização é uma grande solução. TI é a grande solução. É caro. Isso é uma outra questão que o Legislativo podia ajudar muito, porque você tem a lei de licitações que vale para contratar uma empreiteira ou para contratar uma empresa de TI para implantar um software. E é uma teia, uma pleiade de complicações. Quando o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem que contratar uma empresa de TI para fazer um software, para a gente poder aplicar, para ter uma ferramenta de informática importante, são 6 dispositivos da lei, 6 legislações diferentes que nós temos que aplicar. Você tem a Lei 8666, você tem normas administrativas baixadas pelo TCU, baixada pelo CNJ, baixada pelo próprio tribunal. Isso dificulta muito. Tinha que ter uma legislação para facilitar o órgão público poder contratar o TI de uma forma mais ágil. Nós tivemos casos lá no tribunal interessantes que demoram assim 1 ano para fazer uma licitação. 1 ano e 8 meses para implementar o sistema, porque você tem que fazer as práticas do sistema e tal. No meio desse tempo já surge outro. Já surgiu. Tem alguma previsão, desembargador, de que Não conheço. Essas ações, esses processos estejam sendo informatizados aos poucos? Estão sendo informatizados aos poucos. Mas é um volume muito grande. É um volume muito... Primeiro a gente tem que identificar aquilo que é viável, o que nós estamos fazendo. Sim. Identificou, a gente chama de rating A. Aqueles que são efetivamente viáveis. Aí nós vamos informatizar. É isso que a gente está fazendo. A gente preparou aqui uma tabela, eu vou pedir para os senhores também acessarem, com os 20 maiores devedores de ICMS do Rio de Janeiro. Os 20 devedores com as maiores dívidas, né? E aí 2 coisas me chamaram a atenção nessa tabelinha. A primeira são as empresas que não existem mais, né? Que já faliram, que já não estão mais em funcionamento. E a segunda coisa é a quantidade de empresas do ramo do petróleo, né? Eu queria que o deputado comentasse. Essas que já, por exemplo, Varig, Mesbla, isso é considerado caso perdido? Sem dúvida nenhuma. E não é só aqui, ó, tem Brasal, tem Sola, tem Mesbla, tem Paz Mendonça, então, que já está com Então isso a gente pode considerar que não volta mais. Não. O governo, o Estado não vai ver mais esse dinheiro. Porque não está no grupamento das viáveis que... O que seria viável aqui dessa Só dizer uma coisa, isso tinha que ter sido cobrado quando a empresa existia, né? Exatamente. Na hora que a empresa faliu, deixou de existir, isso aqui tem até preferência lá na cobrança da falência, mas falência é porque ela está devendo mais do que tem. Então acaba que a dívida aí se perde, não tem mais um crédito. Mas tem uma coisa importante disso aí, que é o seguinte, você tem aqui tem um determinado valor. Uma determinada empresa aqui fala em 7 bilhões. O Estado diz que ela deve 7 bilhões. Ela fala, não, eu não devo 7 bilhões. Eu devo 3, 2. Vai para uma briga judicial. Aí vai para a justiça e aí vai a briga e é o que provoca a demora. Isso é uma outra questão interessante. Você tinha que aprimorar a lei de execução fiscal. Porque, olha só, quando você bota aqui a Petróleo Brasileira S.A., que é a Petrobras, com a dívida de 7 bilhões e 600 em 2017, isso já aumentou, não quer dizer que ela seja devedora desses 7 bilhões. Ela pode dever parte e outra parte, ela está lutando na justiça para reverter as decisões administrativas. Em geral, esses processos já estão em grau recursal, quer dizer, já passaram aqui no Tribunal de Justiça, em geral estão
STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Como a Petrobras tem uns escritórios contratados de direito tributário muito poderosos, eles fazem a chincana judicial, né? E o desembargador conhece isso muito bem, com os embargos e todos os instrumentos jurídicos possíveis para não julgar, né? O que se está pensando em fazer? Primeiro, na linha do que colocou o desembargador Gabriel Zéfiro. Tem que listar de fato, tanto o judiciário quanto a Fazenda, quais são as cobranças que são viáveis. É 22 bilhões, é 24 bilhões? E dentro desses 22, 24 bilhões, vamos listar as empresas de grande porte, que principalmente aquelas que seus balanços estão apresentando lucros e distribuição de dividendos. Como, por exemplo, a Petrobras, que deu um lucro de 24 bilhões de reais, o balanço está sendo publicado, e distribuiu dividendo de 7,2 bilhões de dinheiro, 7,2 bilhões de reais de dividendo. Então está bem entesourada. Então ela tem que ter prioridade. Depois a Companhia Siderúrgica Nacional, depois a Ambev, depois a Coca-Cola, e assim sucessivamente. E chamar essas empresas para que elas assumam esses pagamentos. E até mesmo nos processos judiciais, que haja uma mediação para se chegar a um acordo. Porque, de outro lado, essas empresas, elas têm incentivos fiscais. E a lei estadual diz que é proibido uma empresa que está na dívida ativa ter incentivo fiscal. Então, se não acordar, corte todos os incentivos fiscais, cumpra a lei. Você está entendendo? Se você pegar o diário oficial de ontem, a Petrobras já perdeu um pequeno incentivo. Eu estimo, o número é meu, que a Petrobras tenha de incentivo fiscal por ano algo como uns 4 bilhões de reais. Se a gente deixa de arrecadar 10 bilhões de reais por ano, só a Petrobras está com 40% disso, né? Então, esse é um caminho. O outro caminho que o desembargador colocou, e é real, é que o governo do Estado jamais tratou de informatizar a Procuradoria e a Fazenda com uma linguagem única, para que esses dois órgãos do governo do Estado conversem entre si e possam conversar com o tribunal com a mesma base de dados para informar o tribunal, sem discrepâncias. Então, esse é o passo fundamental, que o Estado sempre diz que vai providenciar no próximo ano não providencia nada. A cobrança da dívida ativa no Estado, quando eu digo é o Estado, eu estou falando do Poder Executivo, está estruturada para não acontecer, para proteger o devedor. A Procuradoria-Geral do Estado não tem estrutura para a cobrança da dívida ativa. E tem um erro também basilar. Isso já verifiquei numa CPI lá atrás. Tem procurador que assume a Procuradoria da Dívida Ativa, que é consultor tributário de empresas, através de seus escritórios. Isso não pode acontecer. Tem aí, por força de lei e também do Código de Processo Civil, a famosa, que ninguém vai entender o que é isso, sucumbência. O que é a sucumbência? Quem perde o processo paga as custas. Um pedaço vai para o fundo, mas a grande porção vai para a Procuradoria. 50% vai para o fundo da Procuradoria e os outros 50% são distribuídos entre os procuradores. Quando ganham, não vai para o cofre do Estado, não. Agora, quando perde,
É o Estado que paga a sucumbência. Que história é essa? Então, isso é uma outra questão que precisa ser corrigida. Recentemente, a presidente do Supremo, não, a Procuradora-Geral da República entrou no Supremo com uma ação de inconstitucionalidade para suspender essa questão. Mas estava no recesso, o ministro Dias Toffoli não deu a decisão monocrática. Mas você veja que o tema é tão relevante que já subiu ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente quer nessa CPI azeitar essa máquina, ou tentar que isso fique azeitado, porque não é esse dinheiro que vai se perdendo e a crise está aí. Deputado, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a LERJ Debate volta já já.